Vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, começando aqui nossa nona aula de Teologia Sistemática 5, matéria de Eclesiologia. Boa noite, Graça e Paz. Graças e paz. Boa noite. Paz, boa noite. Como já oramos, fazemos sempre antes de abrir aqui a nossa gravação. Eu sei que hoje teremos, eu diria, um desfecho de tudo que aprendemos, e não só um desfecho, mas estarei trabalhando aqui nos últimos capítulos dessa parte do Gruden, que fala sobre a doutrina da igreja. E hoje eu acho que vai ser assim, uma noite muito boa e muito abençoada. Na última aula eu queria ter já entrado nesse tema, não deu. Gastamos um tempo bem, eu diria, bem significativo sobre principalmente a ordenação feminina, mas hoje nós estaremos trabalhando principalmente os meios da graça e as duas grandes ordenanças do Senhor. Não falaremos sobre os dons, porque os dons já falamos no módulo anterior, só darei uma breve pincelada, e também sobre a adoração, já trabalhamos também nas aulas passadas. Então, nós estaremos trabalhando aqui no capítulo 48 em diante, e hoje será a nossa última aula desse bloco. Tá bom? Estão gostando dessa matéria, meus irmãos? Estão? Sim, esse capítulo da adoração foi o melhor de todos para mim até agora. De tudo que ele falou. Porque ele é uma parte que ele fala, né? Que uma hora e meia de culto nem tem tempo suficiente para a gente, digamos assim, entrar no clima da adoração que a gente deveria oferecer para Deus. É como se na hora que tá ficando bom, acaba. Eu falei, faz todo sentido, então. E é muito legal, né, Beatriz, quando a gente estuda, nós notamos que a adoração não é somente aquele período do culto. Ali, eu diria, é a cereja do bolo. O culto é a nossa sobremesa da adoração, que é da semana, né? A adoração começa na nossa vida diária e na nossa vida ordinária, né? Ali no ordinário, no sentido da regularidade. E aí o culto é a grande festa. É o dia da festa, daquela adoração que começou em casa, que começou no quarto, que começou no trabalho. Hoje a gente vai dar uma pincelada, vamos trabalhar um pouquinho, porque já trabalhamos nos capítulos anteriores, mas é isso, né? Porque a gente confunde que a adoração, inclusive, é o período do culto e o período do louvor. Não, ali é uma parte importantíssima da nossa expressão artística, vocal, litúrgica, por meio da canção, por meio de palavras bonitas, mas a adoração é muito mais do que isso. A adoração é uma essência, a adoração é estilo de vida. E hoje, inclusive, quando eu estava fazendo a minha lição de casa, eu até separei aqui algumas notas que vocês vão gostar bastante, porque eu vou trabalhar na questão da liturgia de Atos 13, 2. Vocês vão entender o que era a liturgia para os irmãos da igreja missionária de Antioquia da Síria. O que era essa liturgia para eles? E aí vai ficar muito legal, não tenho dúvida. E é isso aí, Beatriz, legal. E vocês veem como é importante a leitura nos livros, e porque a nossa aula aqui é só um detalhe de um contexto maior. É o momento do esclarecimento, é o momento do alinhamento, é o momento de potencializar alguma informação, para que a gente acomode todas as demais palavras e informações que a gente teve por meio dos livros clássicos que eu passo para vocês. Ou seja, o seminário, ele só é bem estabelecido quando ele tem muita leitura. Hoje mesmo, fazendo a lição de casa aqui com vocês, usando o resumo do Gruden, uma frase do resumo dele me marcou tanto que abriu uma janela, sabe, as janelas de Windows, as janelas, né, do computador. Ele falou uma frase na hora do batismo que me abriram janelas e eu falei, que coisa linda foi o entendimento que eu tive a partir de uma frase dele. Ele disse uma frase, claro que ele citou, mas a maneira em que eu comecei a compreender aquilo fez todo sentido para mim. Ou seja, eu não conheço pessoalmente o Gruden,
e eu não sei quem foram as pessoas envolvidas nesse material do Grudem, principalmente aqui na edição em português, que fazem um resumo, fazem os slides, mas eu fui abençoado por esse colegiado, e eu quero abençoar vocês. Então, por isso que a gente está aqui. E por isso que o seminário é tão importante, é porque nós vamos aprendendo com o outro. E é isso que é a igreja, e é isso que é, eu diria, um discipulado de obreiros e de seminaristas, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar que vai ser muito legal. Bom, como é praxe, né, as nossas aulas são gravadas para que vocês possam estar utilizando esse material. É gravada também essas aulas para os alunos em EAD, que essas aulas farão parte do currículo, e são gravadas também para abençoar o maior número de pessoas. Se alguém estiver assistindo essas aulas e tiver interesse de fazer o curso em tempo real aqui conosco, entre em contato comigo, ou com o nosso seminário, ou se não tiver esse tempo disponível, que são as terças e quintas à noite, de 2h30 por aula, desejar fazer esse curso em EAD, entre em contato conosco, que também é possível hoje, né, atender alunos em EAD, de acordo com o tempo de cada um. Então vamos lá, meus irmãos, vamos aqui ler um texto bíblico agora. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está... Queria ler um texto bíblico com vocês. Um texto aqui, vamos pegar Filipenses, capítulo 2, versículo 13, Filipenses 2, 13. Quem puder, por gentileza, abra sua Bíblia, Filipenses 2, 13. Quero ler aqui com vocês o versículo 2, 12 e 13, tá bom? Versículo 2, o 12 e o 13, tá bom? Então vamos ler aqui, Filipenses. Abram suas Bíblias. Capítulo 2, versículo 12 e 13. Vamos ler aqui esses dois textos. Vou até compartilhar aqui com vocês, meus irmãos. Graças e paz, Tomé. Amém. Graças a paz, pastor. Graças a paz, irmãos. Então vamos lá. Filipenses 2, versículo 12 e 13. Quem puder, leia para nós aqui, por gentileza. Estou compartilhando na minha Bíblia, mas pode ler na sua versão. Vou ler, então. Por favor. É o 2, né? Então, É peço o versículo 12 e o versículo 13. 12. 12 e 13 do capítulo 2. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Que joia. Você leu a versão NTLH. NT, tá, nova versão, linguagem de hoje, né? A minha versão diz assim, eu queria que vocês destacassem aqui, efetuai a vossa salvação. Né? A sua versão diz, completai, né? Completem a salvação, não é isso, Beatriz, que você acabou de ver? Isso. Isso, né? E aqui, também nas outras versões, alguém tem uma outra versão? Pastor, a minha está falando assim: trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Joia. Na revista e atualizada diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Né? Por exemplo, também aqui na King James, deixa eu ver como ele está na King James. Deixa eu dar uma olhada. Diz assim: operai a vossa salvação com temor. Então, assim, olha que legal, né? Gostei bastante dessas
traduções, mas eu gostaria de destacar aqui essa ideia, né, de que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Fica uma pergunta aqui para vocês. Ora, a gente desenvolve a salvação, mas nós não fomos salvos por Cristo? Então quer dizer que a salvação que ele fez em nós, ela é incompleta? O que vocês acham? E aí, o que dizer? Eu acho que ele já salvou, mas a gente vai, assim, demonstrando essa salvação, né? A gente vai se santificando. A gente vai se santificando. É, Então, mas a salvação dele em nós já é completa ou é parcial? Porque, ora, aqui está dizendo, porque, perceba, todas as versões dão uma ideia, se nós não entendermos a doutrina da forma correta, pode ser que a gente abra margem para uma salvação incompleta, concorda? Por exemplo, ó, operai a vossa salvação. Ou, como eu li há pouco também, desenvolvei a vossa salvação. Ou, vamos por aqui uma outra versão, ponham em ação a salvação de vocês. Opa, aqui já deu uma ideia diferente. Percebam, estão entendendo? Se nós não tomarmos cuidado e não conhecermos a doutrina e não só sabermos quem é o Salvador, a gente pode ter ideias erradas. Mas está perguntando novamente, a salvação ela é parcial? Ela é completa? A Beatriz já deu uma ideia, né? Qual é mesmo, Beatriz, que você acabou de dizer? ela é completa, ele já nos salvou, mas a gente vai se santificando. A gente vai se santificando. Ou seja, a salvação já é completa, mas a gente só vai se santificando. O que mais, irmão Diego, irmão Marcos? O que vocês acham? Pastor, a salvação é completa, né? Essa, que nem aqui fala que trabalhem com afinco a sua salvação. Aí aqui ele já fala, obedecendo a Deus com reverência e temor. Porque a salvação, ela é de graça, mas só que, como é um dom, o dom é presente. Só que você pode recusar o presente. E você recusa o presente com as suas atitudes, né? Porque o presente ele já te deu. A salvação ele já te deu. Joia. Marcão? Eu concordo com a Bia, com o Diego, porque eu não lembro agora o que está escrito, mas está lá em Mateus, né? Que todo aquele que crê será salvo. Né? Fala que é literalmente isso. A graça de Deus, ela é um dom gratuito. Mas eu acredito que a gente tem essa escolha de aceitar ou não essa graça de Deus. Porque a partir do momento que a gente aceita e entende que foi salvo, entende o sacrifício de Jesus na cruz, aí começa esse processo de santificação na gente. E aí isso não quer dizer que a gente vai mudar da noite para o dia, né? Que vai passar a ser santo de uma hora para outra, mas vai ser um processo de santificação até a volta dele, que ele fala, né? Que ele há de completar a obra dele até o dia que ele vier. Então vai ser um processo, mas para entrar nesse processo você tem que aceitar. Joia. Como a parábola do rei que preparou a festa para o seu filho. A princípio ele chamou os convidados que rejeitaram, ele chamou outra vez e rejeitaram. Depois ele mandou buscar outros que aceitaram o convite. E mesmo assim, dentre eles, tinha um que não estava com as vestes de santidade. Alvas. Exatamente. Não estava com vestes festivas, né? Isso aí. Mais alguma coisa, Tomé? Joia. Então, irmãos, é isso aí. Percebam, a salvação já foi realizada pelo Salvador. O Salvador, ele é único, ele é exclusivo e é completo. No entanto, o Salvador é completo, o Salvador é perfeito, a obra de Deus é abundante, mas nós somos pequenos, nós somos falhos. E esse ser falho, ele está num processo de aperfeiçoamento. Ou seja, essa salvação que me atingiu quando eu creio, porque no momento em que eu creio nele,
eu já estou agora liberto da ira de Deus. Essa ideia vai ser muito, mas muito boa para vocês quando a gente estudar aqui juntos as obras de redenção, a aplicação das obras de redenção, e principalmente a propiciação, porque a ira de Deus estava para ser derramada sobre todos por causa dos nossos delitos e pecados, mas houve alguém que pagou o preço em nosso lugar. E então Deus já não mais derramará sua ira sobre nós, seu castigo, mas agora ele derrama sobre nós a sua graça, a sua salvação. Então, a ira de Deus foi aplacada. E quem foi que aplacou essa ira? Quem foi que fez essa morte substitutiva? Jesus. E por isso estamos aqui. Agora somos salvos. E essa salvação, ela acontece agora, quando cremos, ela acontece durante toda a nossa caminhada e ela acontecerá futuramente também lá na glória. No entanto, esse ser humano que ainda está com os pés nessa terra está caminhando diariamente. Ou seja, essa obra que foi perfeita que nos atingiu, ou seja, Deus atingiu nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, tudo que somos, mas o processo do entendimento dessa salvação e todos os benefícios dessa salvação serão entendidos e vividos paulatinamente no momento em que eu me aproprio de uma nova promessa. Que a minha alma está salva. Mas no momento em que me converto, eu ainda não assimilei todas as promessas de Deus. E agora, depois de salvo, eu começo a entender, por meio da revelação sagrada, as promessas de Deus. E principalmente as promessas condicionais. E com essa condicionalidade, Deus espera de mim uma devolutiva. Porque a salvação, em tese, ela acaba sendo quase que uma promessa incondicional, porque nós não nos salvamos, nós não nos redimimos, nós não nos perdoamos, no sentido assim, nós não temos como, com as nossas forças, criar uma autorredenção. Então, a salvação de Deus, ela é uma promessa incondicional. Deus deseja salvar a todos. Mas depois de salvos, aí Deus revela para nós as promessas condicionais. E essa salvação que atinge o nosso espírito, alma e corpo, agora começa a atingir todas as áreas da nossa vida. E aí, com o conhecimento que vamos tendo, com a entrega e com a obediência, essas promessas condicionais passam a ser vividas, experimentadas, experienciadas no nosso dia a dia. Logo, aquela salvação que atingiu-nos poderosamente e que atingirá no futuro, ela começa a ter essas várias fases na nossa vida aqui, e nós vamos, então, crescendo nela, vamos dizer assim, nesse mundo de graça. Por isso que o apóstolo Paulo vai dar essa ideia de desenvolver a vossa salvação. Não é porque ela não atingiu, ela atingiu, mas é porque nós ainda não temos noção do que ela representa. Nós não temos noção, como o Tomé falou, a festa já foi feita, já está tudo pago. A gente só precisa de vestes nupciais e uma predisposição de estar nessa festa. E quanto mais gente trouxermos para participar dessa festa, tem banquete para todo mundo. O mestre preparou tudo. Percebam, olha que coisa linda. Então, tem vezes que nós literalmente inferiorizamos a nova vida que Deus nos deu. Então, hoje, irmãos, a gente vai estar estudando aqui o capítulo 48, né, do livro do Gruden, o texto que estamos seguindo, aqui é a minha versão, né? Hoje em dia já existe uma versão mais nova, a última edição. Inclusive, eu sugiro a todos que comprem, né, essas últimas versões. A gente vai falar sobre os meios da graça. Olha só que coisa linda, né? E hoje vai ser muito legal, porque vocês vão compreender. E por que eu quis ler esse texto aqui? Eu quis ler esse texto e fiz essas perguntas para trazer essas duas fases, que é a fase de Deus em nós e agora é a fase nossa com Deus. E olha só que legal, olha essa frase que eu escrevi, né, que eu queria deixar para vocês. Porque olha só que interessante, nós
ao estudarmos tudo que a gente vem aprendendo durante esses dias, olha só, deixa eu até abrir aqui para vocês rapidamente, né? Ó, só para a gente, como hoje vai ser a conclusão, né? É legal que a gente note o quanto nós já progredimos aqui nos assuntos. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente esse resumo, que é o resumo também do material do Gruden. Olha só que legal. Então, a gente trabalhou, já veio aprendendo, né, a natureza da igreja, as definições, a igreja invisível, visível, a igreja local, a igreja universal, metáforas da igreja, a igreja Israel, a igreja e o reino de Deus, as características distintivas da igreja, igrejas verdadeiras, igrejas falsas, as igrejas mais puras, menos puras, os propósitos da igreja com relação a Deus, com relação ao próximo, com relação ao mundo, né, e com relação a Deus é adorá-lo, com relação aos cristãos, ao próximo é edificar, e com relação ao mundo é evangelizá-los. A gente precisa ter um equilíbrio. Depois falamos sobre a pureza da igreja. Trabalhamos sobre essa questão da pureza, da unidade, dos sinais de uma igreja mais pura, da igreja do Novo Testamento. Falamos sobre as organizações da igreja. Falamos sobre essa questão, questões doutrinárias, questões da disciplina de uma igreja, da estrutura de uma igreja. Falamos sobre o poder da igreja. Trabalhamos sobre os governos da igreja, ou seja, como a igreja é estruturada. Trabalhamos dentro dos oficiais principais da igreja, que são o pastorado e no caso, os diáconos. E aí terminamos, né, essa parte, inclusive falando, né, sobre a questão das mulheres, a atuação das mulheres. E percebam, já caminhamos muito, e hoje nós estaremos aqui nesse ponto, os meios da graça. Então, percebam, a gente primeiro falou da estrutura da igreja. Essa igreja que ela é simplesmente magnífica. Essa igreja que ela é especial. E agora nós estaremos falando da nossa atitude para com tudo aquilo que Deus fez. Então, quando a gente olha essa matéria, ela tem, assim, uma beleza, eu diria, singular, porque o que acontece? Ela é apresentada para nós de uma forma onde cada um de nós reagimos aprendendo de Deus tudo aquilo que Ele deixou para nós. Ou seja, o projeto Igreja é um projeto magnífico, é um projeto ousado, é um projeto eterno. Nessa perspectiva, como uma obra de Deus para nós, nós fomos presenteados pelo projeto Igreja. E agora, já que fomos presenteados e somos participantes desse projeto, Deus espera de nós o quê? Uma atitude pessoal e atitude coletiva. Do que? De preservar essa igreja, de cuidar dessa igreja, de se preparar para poder ser útil a ela e a esse mundo. Ou seja, percebam que Deus ele realizou tudo para nós e agora espera de nós o quê? Algumas atitudes para com ele. E quando eu falo tudo isso, eu estou fazendo essa comparação, né, esses dois polos, a atuação de Deus para conosco, a estrutura, Deus deixou tudo pronto, e agora ele está dizendo, olha, então, caminhe assim. Por isso que quando a gente for estudar agora sobre os meios da graça, a gente vai entender um pouco do que significa caminhar assim. Ou seja, já que vocês foram presenteados, já que vocês foram agraciados, já que vocês foram contemplados, agora eu só espero de vocês que vocês façam valer tudo isso. E o nome de se fazer valer tudo isso são os meios da graça. Ou seja, são as doutrinas pelas quais agora a gente aplica tudo isso. E podem ver que no livro-texto a gente começa falando de todos os meios da graça, e é muito curioso, porque a gente vai entender algo bem peculiar. O que seria? Que esses meios da graça nada mais são, nada menos são, do que atitudes nossas pelas quais
nós servimos a Deus no nosso individual, na igreja local e na sociedade. E dessa forma, nós estamos cumprindo, então, os mandamentos. E dessa forma, nós cumprimos todos eles e todas as ordenanças. E podem ver que o resultado direto e imediato disso é o quê? É uma vida de adoração a Deus, de serviço, e uma vida de consagração, onde nós apresentamos a Deus todos os dons que Ele nos deu. Agora, com zelo, nós trabalhamos para a sua glória, e é como se presenteássemos a Deus, por meio do próximo, com os nossos dons e talentos. E por isso que o livro fecha falando, inclusive, os últimos capítulos da doutrina da igreja, dos dons e talentos. Porque começa nos meios da graça, ou seja, como eu pessoalmente respondo na minha vida pessoal, como eu regaço as mangas e vou trabalhar aonde? Trabalhar na minha família, porque lembra que o projeto igreja começa em casa. Podem ver que o pastor e o diácono, eles precisam dar o exemplo em casa para depois dar o exemplo na igreja. Ou seja, Deus não abriu mão disso. Um dos critérios sagrados é em casa para a igreja e não da igreja para casa. A gente pode até aprender na igreja e a gente coloca em prática em casa, para depois colocar em prática na igreja e na sociedade. Não é assim? Pode ver que o núcleo da igreja é a casa. E da casa vai para a igreja e da igreja vai para a sociedade. É óbvio que muita coisa a gente aprende na igreja e começa a praticar em casa. Então percebam que é uma vida pessoal e íntima, entre eu e Deus, entre uma motivação correta, e aí depois eu vou ao trabalho com os mais próximos, que é minha família, e o meu corpo local, que é minha igreja local, e depois eu vou para a sociedade. Por isso que o texto vai concluir, ou melhor, o capítulo, ensinando sobre os dons e talentos. A doutrina da igreja, esse projeto bendito de Deus, aonde Jesus inaugura e depois o Espírito Santo ratifica, depois ele dá dons. Perceba que toda a estrutura já foi dada por Deus, agora Deus espera de nós uma devolutiva. Desse ponto aqui dos meios da graça até o fechamento de todo o material dos livros de teologia, pelo menos a maioria deles, é isso, é entender o projeto de Deus, entender como funciona e entender agora a nossa engrenagem, como nós estamos diante desse grande organograma que Deus criou. Por isso que os meios da graça vai ser muito legal hoje, e eu escrevi uma frase que ela faz uma boa síntese do que eu acabo de dizer, que é essa, abre aspas. A igreja é a casa perfeita de Deus, no caso, dos filhos imperfeitos, que somos nós. Fecha aspas, né? Então, a frase resumida é essa: a igreja é a casa perfeita dos filhos imperfeitos. E quando eu falo que ela é perfeita, não olhem para vocês nem para mim. Porque ela é perfeita porque quem cria essa casa foi o Cristo. E quem começa a dirigir essa casa não foi os apóstolos, foi o Espírito Santo na vida dos apóstolos. Logo, o projeto igreja nasce no coração de Deus. Pode ver que a igreja ela é o corpo de Jesus. Se é o corpo de Jesus, é um projeto perfeito. Mas não é porque nós somos perfeitos, não. É porque nós, filhos imperfeitos, quando somos ensináveis, vamos nos aperfeiçoando até o grande dia que chegará, que é o dia da glorificação. Podem ver que, então, a igreja é a casa perfeita dos filhos imperfeitos. Interessante, né? Porque eu não estou olhando para nós, né? Quando nós olhamos para a igreja na horizontal, sim, somos imperfeitos, não tem uma igreja perfeita. Mas o projeto igreja é perfeito, porque quem cria o projeto igreja é Deus. É como dizer também que o reino de Deus ele é imperfeito. Não, o reino de Deus não é imperfeito. O reino de Deus é perfeito. As pessoas que participam do reino de Deus são pessoas imperfeitas. E estamos aqui para isso. E é por isso que a gente está aqui, um afinando o outro, né? Assim como eu fui um dia afiado e afinado. E assim continuamos, porque é nesse processo que vamos nos tornando melhores a cada dia e evoluímos. Então,
Por isso que eu falo e afirmo que quando eu olho para o reino de Deus, ele é perfeito. Mas quem participa do reino de Deus são pessoas imperfeitas. Mas quem cria o reino é Deus. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. Amém? E ele nos chama a esse projeto glorioso, maravilhoso. Por isso que, quando a gente olha para a igreja nessa premissa maior, nós nos apequenamos e dizemos, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me enxertou, né? Eu era um jambuzeiro bravo e agora eu fui enxertado nessa oliveira bendita, né? Nessa videira sagrada. Nós fomos enxertados, meus irmãos. Era de uma natureza imperfeita, produzíamos só condenação e agora produzimos frutos bons. Por nós, não, porque agora estamos em Cristo. Tá bom? Então, hoje vai ser muito legal, muito legal. E uma última comparação aqui, eu quero já dar para vocês, vai ficar muito claro uma ideia aqui maravilhosa, maravilhosa. Vou até dar a síntese. A gente não diz o seguinte, que Jesus é o pão vivo de Deus e quem come desse pão nunca mais tem fome? Jesus não é a água viva de Deus e quem bebe dessa água nunca mais terá sede? Mas sejamos honestos, lá no fundo, no nosso coração, a gente não diz, não, mas eu preciso todo dia beber de Jesus, senão eu vou ficar com sede. Tem vezes que a gente tem essas crises ou não tem? Eu vou esclarecer já. E em cima dessas doutrinas de hoje vai ficar claro, vai ficar límpido essas lições, com esses paralelos, e a gente vai compreender de forma linda e maravilhosa que realmente Jesus, ele é o pão vivo e ele é a água viva, e quem come dele, quem bebe dele, nunca mais tem sede, porque ele é completo, e a salvação dele, e ele como Salvador, são perfeitos. A questão não é ele, a questão somos nós. Já eu respondo. Vamos lá, Tomé. Diga, filhote. Levantou a mão? Eu só queria dar uma ressalva, né? Isso aí que o pastor está falando dele ser perfeito, do sacrifício perfeito. Eu, por muito tempo, eu tive dúvidas sobre a eleição, né? Eu achava mais... Eu tinha uma linha de pensamento mais voltada para os calvinistas. Hoje eu não digo que eu não sou nem uma coisa nem outra. Eu sou bíblico ali. Por quê? Porque há muita discussão que parece ser até antagônico, né? Uma doutrina com a outra, de que Deus ele escolhe algumas pessoas para ser salva e outras não. Mas hoje eu vejo que assim, hoje eu entendo que se Deus escolher alguém para ser salvo, não tem problema nenhum para mim, porque Ele é Deus, Ele criou o ser humano. Então é igual Paulo fala: quem és tu para contender, né? Quem és tu, ó vaso de barro, para contender com teu Criador? Se Ele quiser separar alguns para salvação, é dele. Ele é o autor. Mas de um modo geral, Ele deixou essas condições, né? Que é para a gente crer. Então, todo aquele que a gente crê exige uma ação. A gente precisa crer e, a partir daí, entrar nesse processo de santificação. Então, acho que uma coisa não extingue a outra, né? Não tem conflito, né? Exato. Pensar assim, tem a minha versão, né? O que eu entendo, tem a sua, mas tem a versão bíblica, que é o que Deus escreveu. Sim, Tomé, você vê, o grande problema, né, eu diria, na doutrina da predestinação e da eleição, que não ela não tem um problema, entendam. Quem tem um problema são as frases que nós colocamos nela. Porque Deus escolheu uns para a salvação e outros ele escolheu para a condenação. Percebam que essas ideias, elas são muito agressivas, no sentido... E a gente, geralmente, quando são colocados de forma, eu diria, muito forçadas. Ora, Deus é soberano, ele faz o que ele quer, como ele quer. Mas pode ver que no texto sagrado, quando Deus apresenta essas doutrinas, ele apresenta sempre com uma lição clara, uma lição linda para nós. Deus não gera as polêmicas em nós. Quem geram as polêmicas são os teólogos radicais desses pontos. E é esse o ponto que desarmoniza bastante, né? E por isso que eu gosto, e sempre falo para os irmãos, deixa a Bíblia falar. Né? Podem ver, irmãos. Explica como nós, sendo pecadores, seremos salvos. Eu não consigo explicar. Só creio que eu vou ser salvo. Me explica a ressurreição que teremos no soar da última trombeta. Eu não consigo explicar. Eu só acredito que quando soar a última trombeta, num piscar de olhos, se estivermos vivos,
nós vamos flutuar e vamos se encontrar com Jesus nas nuvens. Me explica isso? Eu não me explico, eu creio. Assim como eu creio na predestinação, eu creio na eleição. Deus escolheu. Agora, quem são os escolhidos? Não sei. Quem são os escolhidos para quando? Também não sei. O que eu sei é que eu tenho um dever. Qual é o meu dever? Proclamar o evangelho. E o que todos os escolhidos, mais cedo ou mais tarde, vão se render a esse evangelho. Amém? Percebam, a gente que dificulta, né? As nossas teologias, os nossos debates que apequenam, né? Então, assim, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, eu creio sim na doutrina da predestinação, da eleição, mas quem me acompanha sabe disso. Eu vivo desafiando cada um dos alunos e irmãos que estão do meu lado, começando na minha casa, a uma vida de consagração e santidade, porque o eleito, ele se dedica ao quê? À santidade, à consagração. Ele tem esse ímpeto, né, de viver uma vida devotada a Deus. Então, as pessoas gostam, né, Tomé, de polemizar demais sobre essa questão e atrapalham, né, e deixam, aí criam times, né, e aí criam inimizades, né? E não deveria ser assim. Mas a gente tem que estar aberto aos diálogos, irmãos, né? E aos debates, né? E o seminarista é para pensar mesmo, né? Mas é isso aí, Tom, né? E essas doutrinas que nós estaremos aprendendo hoje, elas trazem esse lado nosso. É os meios da graça, ou seja, é a maneira em que, quando nós nos dispomos a Deus, Deus nos agracia. Ora, se nós não nos dispusermos, não somos agraciados. É assim. Pastor, mas isso está na Bíblia? Totalmente. Então, por isso que essa matéria de hoje, ela vem para completar o projeto. Porque Deus faz uma igreja tão maravilhosa, uma igreja que é guardiã do reino, é o corpo de Jesus na terra, ela é especial, ela é a guardiã do reino, ela tem as chaves do reino, e agora Deus está dizendo o seguinte, olha, agora você, meu filho, lavado e remido no meu sangue, e por isso que hoje a gente ainda vai falar do batismo da ceia, eu te dou dons, eu quero que você se disponha. Ou seja, então os meios da graça nada mais é do que a maneira pela qual nós nos dispomos inteiramente, totalmente a esse Senhor que nos deixou tudo pronto, né? Tá bom? Então por isso que vai ser uma delícia essa matéria de hoje. Diga, Diego. Pastor, só queria fazer uma pergunta, já que o Tomé tocou nesse assunto aí. Quando as cartas paulinas falam sobre a predestinação, que ele comenta lá, ele está falando sobre predestinação de pessoas ou é sobre a predestinação em relação a Cristo, que era sobre a promessa que haveria o Salvador? Então, depende de qual texto, mas geralmente todo tipo de predestinação é uma doutrina muito completa, Diego. Tem a pessoas, tem a igreja, tem a predestinação de Israel. Então, assim, geralmente nós iremos trabalhar melhor nessa questão quando estivermos estudando aqui os meios da graça, as doutrinas, a aplicação das doutrinas da redenção. Entendeu? Aí a gente vai dissecar um pouco melhor. Porque, assim, perceba, quando a gente lê a Bíblia, mesmo um arminiano, que é aquele que crê no livre-arbítrio, ele vai falar assim, não, algumas pessoas Deus escolheu, mas outras não. Então é meio estranho, né? Então quer dizer que Deus escolhe uns e outros não. Geralmente o arminiano, ele vai falar assim, não, Deus, não é que ele escolheu, ele tinha ciência, presciência de Deus, sabia que... ou seja, a gente começa a usar de termos nossos, né? Ora, Deus sabe de tudo, Deus ele é atemporal, ele pode estar onde ele quiser, né? No entanto, a questão não é essa. O texto, quando fala sobre a predestinação, Deus predestina um povo, Deus predestina a igreja, mas Deus predestina pessoas. Olha Jacó, eu elegi Jacó e aborreci Esaú. Ah, mas isso é no Velho Testamento. Tá bom, então vamos para o Novo. Paulo é um eleito. Paulo mesmo sabia disso, porque ele não estava indo para um culto lá em Damasco, estava indo matar crente. E o Senhor aparece para ele e falou, alto lá, varão, dura coisa é recalcitrar contra o meu aguilhão. A partir de hoje, você vai saber o que é sofrer pelo meu nome. E você irá nos lugares mais variados dessa terra e proclamará aos gentios.
Ali é uma eleição ou não? Ali é uma... Não, aí os arminianos dizem, não, mas Paulo foi diferente. Ora, se Paulo é diferente, então Deus faz acepção. Não, eleição é eleição, predestinação é predestinação. E Deus vai trabalhar de uma forma coletiva e vai trabalhar de uma forma individual, está na Bíblia. E quer ver uma coisa que os arminianos ficam perdidinhos? Apocalipse, irmãos. Está lá, está tudo predestinado já. O anticristo, o falso profeta, a besta, 144 mil, as duas testemunhas, está tudo predestinado, ou não? Agora eu te pergunto, estamos perto desses dias? Estamos. Vamos estudar no próximo módulo sobre escatologia. A gente sabe de tudo? Não sabe. E qual é o nosso papel nessa etapa? Também não sabemos. Mas só precisamos saber o quê? Precisamos estar pronto para o momento que Deus separou para nós. Seja no finais dos tempos, ou quem sabe, seja na nossa geração, porque os finais dos tempos vai acontecer daqui a 500 anos. Entendeu? Então, Diego, perceba, a Bíblia, ela trabalha de várias abordagens sobre a predestinação, tá bom? Mas, bom, pegamos aqui um caminho, vamos parar lá na outra matéria, não, vou voltar aqui, vamos para os meios da graça, tá bom? Beleza? Tranquilo até aí? Joia, vamos lá, meus irmãos. Então, continuando aqui, vamos ler aqui rapidinho, leia para nós, Diego, os meios da graça. Vamos passar aqui rapidamente nos slides, depois, hoje nós estaremos trabalhando no livro texto, irmãos, do capítulo 48 em diante, né? Se você tiver alguma dúvida, enquanto a gente for passando e for abrindo, né, os textos, você, por favor, não se esqueça de perguntar, tá bom? Mas a gente vai trabalhar principalmente no resumo do Gruden, tá? Porque hoje é a nossa última aula desse bloco, né? Nessa matéria eu quero ficar só com 9 aulas, né? Porque em escatologia a gente vai para umas 12, viu, irmãos? Porque ali tem pano para manga, tá bom? É mais fácil de vocês aprenderem sobre essas partes lendo vários livros do que escatologia. Escatologia é muito complexo, por isso que eu quero dedicar mais tempo para esse assunto. Você não vê pessoas criando heresias com os meios da graça. Você vê pessoas criando heresias com escatologia, né? Entendeu? Então, é por isso que a gente vai estudar mais escatologia, para blindar vocês, tá? Então, leia para nós, Diego, aqui a síntese, né? Só leia os primeiros versículos, não precisa ler todos os versículos. Meios da graça. Meios da graça, a disciplina da igreja, 1 Coríntios 7:10. A oferta, Atos 8:20. Os dons espirituais, 1 Pedro 4:10. A comunhão, Atos 2:42. A evangelização, Atos 2:14 ao 36. O ministério individual, Colossenses 3:16. Joia. Então, vamos aqui. Só voltar aqui, né? Aqui. Isso. Agora, continua para a gente, por gentileza, Diego. O ensino da palavra, Romanos 1, versículo 16. O batismo, Romanos capítulo 6, do 2 ao 5. A oração um pelos outros, Atos 4, do 24 ao 30. E a adoração, João 4, do 23 ao 24. Joia. Aqui é uma síntese, né, irmãos? Podem notar que nessa síntese, pode ver que ele começa como a disciplina da igreja. Quando a gente abre lá o capítulo 48, não está falando de disciplina, é porque na disciplina a gente já falou, né? A gente já trabalhou sobre a disciplina da igreja. Inclusive, eu quero até fazer mais uma menção aqui sobre a disciplina, irmãos. Eu quero fazer mais uma menção, e que eu anotei, quando estiver lendo o resumo eu vou passar para vocês. Mas aqui na página 801 do livro texto do Gruden, quando a gente começa o capítulo, ele começa assim: quais as diversas atividades da igreja que Deus usa para nos dispensar bênçãos? Ele faz uma pergunta. O que perdemos se deixarmos de participar de uma igreja? Ou seja, né, o nosso irmão Gruden, ele está nos desafiando. E por que ele fala aqui a disciplina da igreja? E logo na sequência ele fala a oferta, os dons espirituais e a comunhão, a evangelização, o ministério individual. Então ele acaba utilizando parte daquilo que a gente já aprendeu, porque tudo isso está dentro dos meios da graça. Mas o capítulo ele vai dar uma explicação
inclusive sobre aquilo que na Igreja Católica é chamada de sacramentos. Lembra que eu falei numa das aulas passadas que a gente iria trabalhar sobre os sacramentos? Então, no catolicismo, há os 7 sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana. O que seria o sacramento para o católico apostólico romano? Seriam as atitudes ou as coisas que eles fazem, que no momento em que eles cumprem aquilo, eles recebem uma graça de Deus. Por isso que eles chamam de sacramento, é algo sagrado. E eu queria até fazer uma menção aqui sobre essa questão, e eu quero destacar o sacramento aqui, dando uma ideia, até eu diria, eu coloquei assim nas minhas notas, um dos grandes problemas da palavra sacramento. Qual é? O problema é porque, para muitos, no sacramento, nós recebemos algo da parte de Deus como algo místico. Vou explicar. Para muitos, eles dão mais valor ao símbolo do que à essência daquilo que ele representa. Por exemplo, irmãos, quando um pai batiza o seu filho quando pequeno na Igreja Católica, ele o faz porque ele acredita que ao batizar o seu filho deixará de ser pagão e ele passa agora a ser um filho de Deus. Então ele está atribuindo a um símbolo um poder místico. Me entendam, tá, irmãos? Pastor, mas tem protestante que faz isso. É verdade, tem. Luteranos, os anglicanos, os presbiterianos, eles batizam as crianças. Mas quem faz nessa perspectiva também sofre do mesmo mal. Mas vamos lá. E nós batistas, e nós que nos batizamos adultos? Se eu me batizei crendo nas águas do batismo, que as águas do batismo me salvam, eu também estou atribuindo um valor místico às águas. Por isso que para muitos o batismo salva. E eu pergunto, o batismo salva? Não. O batismo não salva. Quem salva é o Salvador. O batismo é um símbolo maravilhoso, especial, e é uma ordenança, mas para que eu extraia dessa ordenança a essência. E não faça dessa essência um símbolo, uma relíquia. Então, eu coloquei aqui que um dos grandes problemas da palavra sacramento, isso vale para nós também, viu, irmãos? É porque muitas vezes nós estamos atribuindo uma ideia mística aos símbolos sagrados. E toda vez que eu atribuo uma ideia mística aos símbolos sagrados, eu estou tratando ele como uma relíquia sagrada. Logo, qual é a diferença de uma relíquia sagrada por uma coisa que tem magia? Nenhuma. Ela atribui um poder à relíquia. E aí eu te digo, relíquias são para místicos, são para religiosos. Símbolos são para cristãos. Vamos lá. Vou melhorar essa ideia. O templo, para muitos judeus, era um lugar sagrado. Como um símbolo ou como uma relíquia? Para muitos foram símbolo, mas para muitos foram uma relíquia. Como eu sei que para muitos foi uma relíquia? Porque eles viviam uma vida toda errada e quando eles iam para o templo, eles falavam, não, Deus vai me salvar, porque eu estou no templo. E aí eu te pergunto, foi isso que Jeremias disse para o povo judeu da tribo do sul? Se vocês não se arrependerem dos seus pecados e pararem com os sacrifícios errados, com a vida torta, vocês, profeta, sacerdote, povo e rei, vai vir um rei ímpio e vai destruir vocês. O que eles fizeram com Jeremias? Deram ouvido para Jeremias? Não. Por quê? Porque Jeremias estava advertindo, deixem de seguir símbolos. Ou melhor, deixem de seguir relíquias. Esse símbolo é a lembrança de uma essência. Esse símbolo não é uma relíquia mística. Entenderam? Vamos lá, vamos melhorar ainda. Tabernáculo. Existiram pessoas que faziam do tabernáculo uma ideia de um símbolo místico? Sim. Quem?
os 2 filhos, juntamente com o pai, o sumo sacerdote Eli e os 2 filhos de Eli, eles levaram a arca para a arca da vitória na batalha, mas eles viviam em pecado. Ali era relíquia sagrada ou não? Perderam a arca, perderam a glória, papai morreu. Por quê? Porque não deu ouvido. Perceba, o símbolo ele pode se tornar uma relíquia, não é para ele se tornar uma relíquia. O símbolo é uma lembrança de uma essência. Vamos lá, o sacramento. Isso para católicos, luteranos, anglicanos, presbiterianos e para nós, protestantes, vamos dizer assim, de uma linhagem mais livre e de uma escola mais livre. Se o símbolo vira uma relíquia sagrada, nós perdemos a essência. Mas se o símbolo ele se torna apenas uma lembrança de algo, não tem nenhum problema. Então, cuidado, porque muitos cristãos, pode ver, muitos chamam a ceia do quê? De Santa Ceia. E na semana da Santa Ceia, não pode pecar, não posso bater na mulher, não posso... Bom, vamos lá, por quê? Porque é a Santa Ceia no domingo, aí naquela semana se consagra? Mas pera lá, ué, então aí passou a Santa Ceia, chuta o pau da barraca? Percebam, estão dando ou não estão dando a um símbolo, uma ideia mística? Percebam, isso faz parte, irmãos, da nossa natureza fadada ao pecado, tá bom? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para sempre extrair a essência, tá? Então, aqui o Gruden, ele vai mostrar, e olha só, no capítulo de número 48, na página 801, aí ele vem falando sobre o que seriam os meios da graça. E aí ele fala aqui, ó, podemos apresentar a seguinte definição: meios da graça são quaisquer atividades na comunhão da igreja que Deus usa para distribuir mais graça aos cristãos. Ou seja, eu, na minha vida pessoal ou na comunhão com a igreja, quando pratico aquilo, sou mais agraciado. Essa é a síntese. Remete à ideia dos sacramentos? Remete. Quando eu entendo que os sacramentos são apenas um símbolo que contém uma grande essência espiritual, nenhum problema utilizar a palavra sacramento. Mas, na grande maioria das pessoas, talvez pela influência do romanismo e de uma religião cristã institucionalizada, tem o sacramento como algo sagrado. Se eu cumprir, eu serei abençoado. E não é essa a proposta de Deus, tá bom? E aqui, na página 802, o Gruden diz quais são a lista abaixo, olha só. Deixa eu até compartilhar aqui com vocês também esse material que eu tenho aqui, para facilitar aqui, né, nesse momento de aula. Olha só que interessante. Ele coloca a lista que ele chama de a opinião daquilo que nós temos até como um consenso, como ali, olha só, a lista abaixo talvez não seja exaustiva, mas inclua a maioria dos meios de graça que os salvos têm acesso na comunhão da igreja. Ou seja, aqui é uma lista, né? E aí ele começa falando que o primeiro é o ensino da palavra, ou seja, quando eu ensino a palavra ou eu aprendo a palavra. E eu posso aprender a palavra individualmente ou coletivamente, não é assim? Então, com o ensino da palavra, quanto mais eu aprendo a palavra, ora, sozinho, e depois coletivamente, irmãos, lembrem muito disso, né? Nós, como cristãos, precisamos dos 2 remos. Nós precisamos de 2 asas. Podem ver que nós só conseguimos andar de forma, eu diria, normal, né? Claro, desde aquele que não teve um problema de nascimento ou de um acidente, nós precisamos das 2 pernas para prosseguir, não é? Então, é o lado pessoal, mas é o lado coletivo, e ora o lado coletivo e o lado pessoal. São os 2 momentos, né? Então, primeiro meio da graça é o ensino da palavra, depois vem o batismo, depois a ceia. Por que o batismo ele coloca como segundo? Porque é a palavra que nos ensina, né?
sobre o verdadeiro batismo. A ceia, aí vem a oração uns pelos outros, que fazemos pessoalmente e depois fazemos também coletivamente. O que mais? A adoração. O que mais? A disciplina da igreja, a oferta, os dons, a comunhão, a evangelização e o ministério individual, como vimos há pouco. Então, aqui, a gente vê que esses são os meios da graça, né? Leia para mim, Beatriz, na página 802, logo depois desses 11 itens. Perceba, ele coloca 11 como um livro, como um número próximo. É óbvio que existem outros, tá, irmãos? Outros meios da graça. Mas aqui essa lista representa bem, porque pode ver, ó, no ensino da palavra, a gente poderia colocar aqui discipulado. Concorda? A gente poderia colocar aqui devocional. Não concorda? A gente poderia colocar aqui seminário. Opa! Não é? Que mais? Na questão da oferta, por exemplo, a gente tem a questão de oferecer-se como uma oferta nossa, mas a gente também tem como, por exemplo, colocar aqui toda a questão de generosidade, dízimos, ofertas, como nós também poderíamos dizer o seguinte, ajudas sociais, ajuda com o próximo. A questão dos dons espirituais aqui, a gente poderia abrir para ministérios, projetos, evangelismos. Ou seja, né, vamos supor, você recebeu o dom de ensino, mas o seu dom de ensino é para a igreja e para a sociedade. Você um dia quer montar uma escola para a glória de Deus. E você quer montar uma escola não somente religiosa, mas uma escola mesmo para fazer com que as pessoas cresçam nas suas habilidades, para que elas desenvolvam suas capacidades cognitivas, para que elas tenham uma profissão melhor. Ou seja, percebam, uma escola não é só um lugar que você aprende a ler e escrever. Você está formando gerações que pensam, que refletem, levantando novos profissionais, tirando pessoas do analfabetismo. Ou seja, a escola é maravilhosa. E tudo começa, muitas vezes, com o quê? Com um dom que você recebeu de ensino dentro da igreja. Então, percebam que cada um desses pontos vão abrindo leques, né? Tá bom? Então, Beatriz, leia para mim aqui, ó, o ponto seguinte. Todos esses meios estão disponíveis aos salvos dentro da igreja. O Espírito Santo lança mão de todos eles para conceder vários tipos de bênçãos aos cristãos. Portanto, partindo das listas bem mais curtas, geralmente dadas nas teologias sistemáticas, decidi arrolar todos esses como meios da graça da igreja. Ótimo. Então, guardem isso, irmãos, como ele falou há pouco, né? Meios da graça nada mais é do que qualquer atividade que praticamos na comunhão, e eu abriria parênteses ou aspas, ou pessoalmente, em que Deus usa para distribuir mais graças a nós. Eu gosto também de uma outra palavra, que é manutenção da fé. Assim como a gente precisa fazer uma manutenção de uma casa, manutenção da nossa higiene, manutenção, né, pode ver, da nossa saúde, a gente precisa fazer a manutenção da fé. E lembra que há pouco eu tinha mencionado para vocês sobre a ideia do pão da vida e da água da vida? Olha só que legal, meus irmãos. Vou fechar esse bloco com esse ensino aqui, que eu até anotei enquanto eu fazia a minha lição de casa para passar para vocês, e eu achei isso fantástico. Lembra que eu tinha dito que a igreja é a casa perfeita dos filhos imperfeitos? Lembra que nós abrimos o texto em Filipenses 2, 12 e 13 e falei sobre o texto em que Paulo fala para que nós desenvolvamos a nossa salvação? Fiz a pergunta, ora, mas se essa salvação já foi perfeita, por que ele pede para desenvolver? Logo, eu disse que tudo que Deus faz por nós é perfeito. E tudo que o imperfeito faz em direção a Deus é um aperfeiçoamento, que somos imperfeitos. Indo agora por Jesus, que é o pão vivo de Deus e a água viva de Deus. Porque quem come dele e bebe dele nunca mais tem fome nem sede. Jesus, sendo esse pão vivo de Deus e essa água viva de Deus, ele nos completa para sempre. Em outras palavras, em Jesus encontramos
a completude, ou seja, ele é completo e ele nos completa. A salvação e o Salvador são perfeitos. Então, resumindo, o ser perfeito de Deus é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tudo que ele fez e faz e fará sempre será perfeito. Mas Deus criou também, eu diria, um ser imperfeito, que foi criado por Deus. Quem são? Vocês estão olhando para ele aqui. Somos nós, e eu estou olhando para vocês aí. Então, o ser perfeito de Deus, que é manifesto em toda a criação na pessoa de Jesus, e tudo que ele faz é perfeito. E o ser imperfeito que Deus cria, não que ele cria como imperfeito, ele cria perfeito, mas nós, pelas nossas escolhas, nos tornamos imperfeitos. Lembram da desfiguração? A imagem e semelhança? Nós somos imagem e semelhança, mas fomos desfigurados pelas nossas escolhas. Logo eu falei o ser imperfeito, porque Deus saberia que aquele homem perfeito cairia. Então Deus consentiu em criar-nos sabendo disso, que somos nós. O que acontece, então, fazendo essa comparação entre o perfeito e o imperfeito? Os meios da graça, ou a manutenção da fé, é a forma onde os imperfeitos vão sendo aperfeiçoados pela graça daquele que é perfeito. Simples assim. Olha, então, fecha o projeto igreja. Porque o projeto igreja é um projeto santo de Deus a nós, mas nós somos imperfeitos. Mas o perfeito já deixou tudo pronto. E agora, então, ele pega-nos e diz, olha, sigam esses caminhos, esses meios. Porque por meio dessa manutenção, quando vocês, que são imperfeitos, buscarem a mim, que sou perfeito, eu vou estar aperfeiçoando vocês na caminhada. Por essa razão, tem todo sentido aquilo que os profetas diziam, que Deus se agrada mais que obedeçamos do que sacrifiquemos. Por quê? Porque por meio da nossa obediência, o imperfeito vai aceitando as regras do perfeito. E é nessa hora que a gente, então, começa a entender, porque podem ver, meus irmãos, o que é o pecado se não é independência dos mandamentos perfeitos, não é isso? Mas no momento que eu obedeço, que eu renuncio à minha vontade, que eu creio nele e me coloco à disposição dele, eu pratico o quê? Como um imperfeito, eu aceito as regras do perfeito. E aquele conflito que eu tinha dito que nasce em nós, né? Porque se eu aceitei a Jesus como Salvador, se eu como pão vivo e bebo água viva, porque eu preciso de todos os dias comer desse pão e beber dessa água. Não bastava uma vez para todo sempre? A resposta, no primeiro momento, sobre a salvação, sim. A nossa salvação, basta crer nele. Mas Deus não quer apenas que a gente tenha uma salvação que atinja-nos lá na eternidade. Ele quer que essa salvação atinja todos os dias da nossa existência caída aqui. Porque mesmo que o meu espírito foi salvo no dia que eu me rendi a Cristo, a nossa alma está ainda num corpo, numa vida física, repleta de emoções, de comportamentos, de pensamentos, hábitos antigos. E podem ver que agora a gente vai precisar de tempo para se reposicionar e aprender um novo comportamento. E é dessa forma que a gente vai sendo libertos dos maus hábitos aos poucos. E é aqui que nasce essa caminhada do imperfeito e finito com o perfeito eterno. E os meios da graça nada menos é do que isso. É aí onde acontece a nossa peregrinação imperfeita, somente terminará nos portais eternos. Porque a gente tem uma peregrinação que, na nossa essência, é imperfeita, mas com o auxílio deles, nos aperfeiçoamos e vamos nos tornando perfeito.
E só vai terminar lá na glória, ou nos portais eternos. Quando entendemos o perfeito de Deus e a sua graça bendita, conseguimos compreender também toda a nossa compreender também nossa constante diária necessidade por ele. Como eu disse, irmãos, não é que precisamos. Perceba, qual que é a grande ideia que a Bíblia nos diz sobre comer desse pão e beber dessa água? É porque nós, como seres humanos imperfeitos, vivemos tentando se satisfazer com qualquer outra coisa, na vida ou nos prazeres ou até na religião, para nos completar, e nada completa. Só Jesus é a completude ou a existência plena que nos completa. E ele nos completa de uma vez para sempre, mas a nossa vida é finita. E a gente, não é que a gente precisa todos os dias comer o pão vivo, não. Quem comeu uma vez dele, já comeu dele, já está satisfeito, já está. Mas é porque, como eu disse há pouco para vocês, na nossa peregrinação, a gente está num processo. Amanhã nós seremos tentados pelo mal novamente. Amanhã nós seremos tentados pelo erro, pela nossa cobiça. Então, quando a gente entende que eu já comi dele ontem e ele me saciou, logo amanhã, eu provando um pouco mais dele, eu só vou me completar ainda mais. Não como alguém que precisa ser preenchido, porque já fomos. Mas, na realidade, ainda há áreas da nossa vida, como eu disse, que a gente precisa, eu diria, ser liberto, né? Pode ver, meus irmãos, não é assim? Cada período da nossa vida, a gente vai aprendendo algo a mais. E não tem como a gente dizer que já completou tudo e já preencheu tudo, né? Por isso que nós não precisamos buscar uma outra coisa, um outro ser para nos completar, porque isso não existe. Isso só está em Deus e na pessoa de Jesus. A única coisa que precisamos fazer é alinhar a nossa vida finita e imperfeita, convidando o perfeito e soberano para participar de toda a nossa peregrinação aqui. É aqui que nasce essa compreensão das promessas condicionais, como eu mencionei há pouco. Por exemplo, meus irmãos, ora, por que Deus pede para a gente orar sempre? Ora, por que uma oração não bastaria para sempre? Porque enquanto a gente estiver aqui nessa vida terrena, estamos ligados a esse planeta, essa vida pecadora, esse corpo pecador. Então, assim como hoje precisamos se alimentar para se manter de pé, amanhã o nosso espírito tem sede, não porque o perfeito deixou de fazer a sua obra perfeita em nós, mas porque a nossa imperfeição, se a gente não continuar fazendo essa manutenção da fé, a gente pode, quem sabe amanhã, se distanciar do caminho da graça. Como eu falei há pouco sobre uma casa, meus irmãos, pode ver, a casa, por mais linda que ela seja, ou o palácio, por mais esplêndido que ele seja, ele precisa de manutenção. Já notaram um jardim? Um jardim só se torna belo com o toque do jardineiro. Porque senão as ervas daninhas nascem. Por que elas nascem? Porque nós estamos vivendo ainda nesse mundo imperfeito. Então, aquela atenção que nós tínhamos é uma atenção que existe em nós, não porque o Salvador ele não salva de forma plena, não, ele salva. Mas porque essa salvação tem que ser vivida e experimentada enquanto vivemos aqui. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Eu acho que deu para esclarecer, né? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. A respeito do batismo, né? Que é uma das coisas que a gente faz. Eu já ouvi pessoas falando que batismo é desnecessário. Mas também não faria sentido porque o próprio Jesus batizou, né? Exatamente, Beatriz. E vamos lá, Beatriz. Vamos lá. Se o batismo fosse desnecessário, o próprio Jesus diria isso para nós. Vamos pegar um exemplo aqui de algo que se tornou desnecessário? A circuncisão. Na revelação do Novo Testamento tem circuncisão? Para quem tinha circuncisão? Nos dias bíblicos. Para quem que era que tinha circuncisão? Para os judeus da Antiga Aliança. Aqueles judeus que estavam vivendo no Novo Testamento fazia parte do dia a dia deles. Mas no momento em que
o Espírito Santo resolve batizar Cornélio, depois os habitantes de Samaria, depois os habitantes lá de Éfeso, sem a necessidade de circuncisão, ficou claro o quê? Que aquilo ficou para que aliança? Entendeu? Sim. Se tornou desnecessário. O sábado, a mesma coisa. Entendeu? Perceba, o batismo é tão necessário que Jesus, inclusive, dá o passo, e olha que interessante, já vai falar do batismo. O batismo, para nós, ele tem um significado. Mas o batismo para Jesus teve outro significado. O único significado diferente do batismo foi de Jesus. Jesus fez o batismo para ser um modelo para nós, não porque ele era pecador. Entendeu? Nós nos batizamos porque somos pecadores. Ele se batizou para que se cumprisse nele a justiça de Deus. Não foi isso? João Batista diz, não, mestre, não está errado aqui o negócio, é o senhor que precisa me batizar. E ele diz, não, João, esse foi o seu chamado, essa foi a sua missão, e eu preciso dar o exemplo para eles, para que toda a justiça se complete na vida deles. E o que Jesus começa a fazer a partir de então? Todo discípulo se batize como símbolo do arrependimento. Jesus tinha pecado? Não. Então, o significado no batismo em Jesus é um. Para todos os filhos de Deus que existiram, são outros. Porque todos são pecadores. Então, perceba, para nós o batismo é morte, sepultamento e ressurreição. A gente vai chegar lá. Mas para Jesus era só um modelo a ser copiado e seguido. Interessante, né? Então, perceba que, assim, quem fala isso, Beatriz, é que nem quem diz, por exemplo, que nós não precisamos mais jejuar, que jejum foi para aqueles dias. Não, jejum é bíblico, está lá. Quer ser liberto de algumas castas de demônios, é jejum e oração. Quer libertar outros, é jejum e oração. Agora, vamos lá, vamos, como seres racionais, vamos cientificar aqui. Me explica o poder do jejum no mundo espiritual, dá para explicar? Eu não consigo explicar, eu só sei de uma coisa. Se a gente está tendo fraqueza na nossa vida pessoal e a gente começa a se consagrar em jejuns, a carne ela é neutralizada. O nosso homem interior se torna vencedor. E se são situações espirituais fora, como principados e potestades, eles batem em retirada. Me explica como isso acontece. Tem uma conta divina? Não sei, eu só sei o seguinte, a gente obedece e o milagre acontece. Aí quem acha que o jejum é para aqueles dias está perdendo a bênção. É meios da graça o jejum ou não é? Está entendendo? Agora eu digo, o poder de Deus já foi liberado? Já foi liberado. E por que Deus não aciona alguns gatilhos simplesmente quando a Beatriz, o Tomé, o Diego, a Elisângela, o Júnior, a gente fala, Senhor, eu quero essa arma agora. Aí é como se ele falasse, essa arma está ali, ó. Você vai ter que fazer um jejum. Entendeu, Beatriz? É meios da graça, não é? Deus deixou para nós conquistarmos. É aí onde eu digo, o perfeito já atuou. Nós que somos imperfeitos e precisamos agora aceitar o perfeito e nos posicionar no caminho perfeito, e aí a gente vai ver os milagres acontecer. Por isso que os puritanos, quando chamavam de meios da graça, isso é maravilhoso. Isso nos motiva a trabalhar mais, a se render mais, né? Porque muitas pessoas podem também usar a mesma ideia. Não, eu não preciso mais da igreja. Eu sou a igreja. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vamos falar também, vamos melhorar aqui a ideia, Beatriz, questão da doação de dízimos e ofertas. A gente vai chegar lá. Quem é dizimista e ofertante sabe da alegria que é. Quem já viveu o milagre de você falar, eu vou cuidar da obra de Deus, e Deus começa a cuidar de você, você fala, eu nunca mais eu paro na minha vida. Perceba, tem muita gente que está dizimando, entregando tudo com a motivação errada, porque tem uns lobos aí dizendo que se você der 1, você recebe 100. Aí a pessoa está fazendo barganha com Deus. Isso nem são lobos. Uma verdadeira pessoa que ama a obra de Deus, ela faz mais do que o dízimo e mais do que as ofertas. Por quê? Porque ela está deixando um legado. Ou seja, o que é o dízimo e o que é a oferta? Deus está nos chamando a participar do projeto dele na Terra. Lembra que eu disse há pouco
que a obra que ele fez é perfeita? Ora, e agora ele está me ajudando, eu, Raimundo, a participar, e os irmãos, do projeto dele que é perfeito? Isso é uma honra? Isso é uma honra. Isso é inenarrável, não tem como a gente mensurar. Isso vale para todos os mandamentos que a gente vai estar praticando. Por isso que essa doutrina é espetacular. Desenvolver os dons e talentos. Por que isso é nobre? Porque quanto mais a gente desenvolve, mais a gente cresce, mais a gente desenvolve, mais a gente cresce, mais desenvolve, mais experiência a gente tem com Deus. Por isso que a gente quer trabalhar. Perceba, eu posso querer trabalhar porque eu quero status. Ou eu posso querer trabalhar porque eu aprendi que quanto mais eu trabalho para Deus, mais ele se manifesta por meio de mim e eu sou abençoado. Olha que relação. Você entende como os meios da graça se tornam magníficos? Entendeu? Tá bom? Fechou? Mais alguma pergunta? Vamos dar uma pausa para o nosso intervalo? E a gente Sim. vai voltar aqui para o nosso slide, tá bom? A gente vai voltar para o slide, vamos segui-lo e depois vamos ir para o resumo. Esse assunto é maravilhoso, meus irmãos. É maravilhoso, tá bom? Então vou parar aqui, tá bom? Dar uma pausa e a gente volta em 5 minutos, tá joia? Pastor, essa anotação que você fez aí já dá uma pregação, hein? Ah, sim, sim. Foi um presente de Deus para nós, filhote, né? Que a gente possa utilizá-lo, tá bom? Amém, amém. Amém. Vou parar a gravação.